Bom dia. Ontem a gente fez a live e eu falei que ia fazer uma costela para almoço hoje, então tá aqui ela. O pessoal me pediu para compartilhar a receita da costela. Então olha só, eu deixei essa costela marinando, temperando desde ontem, sem o sal. Coloquei shoyu, alho e os temperinhos que eu gosto, pimenta do reino, tá bom? E aí nessa costela eu vou fazer ela ensopada, eu vou colocar batata doce, cenoura, abóbora, cebola, um açafrão da terra que eu tenho fresco e umas ervas, ok? E aí o que eu vou fazer? Primeiro eu vou selar ela aqui nessa panela onde eu vou cozinhar os legumes para deixar o gostinho aqui no fundo, tá bom? E aí depois eu vou levar para pressão ela já selada, só para maciar, depois eu vou voltar para cá com os legumes. Por que eu não coloco os legumes na pressão? Porque senão vai amolecer demais os legumes e vai passar do ponto, tá bom? É importante ter essa consciência que cada ingrediente tem seu tempo de cocção. Olha aqui, pessoal, como eu falei pra vocês, eu não coloco sal para deixar marinando, tá? A não ser que faça uma marinada úmida. Então eu temperei com shoyu, alho e os temperos. Aí agora eu vou botar esse salzinho que eu faço, que vai páprica, hondashi e sal. Hondashi é um floco de peixe seco. Para quem conhece a culinária oriental, tá acostumado com ele. Então olha só, um pouquinho desse sal eu vou temperar agora com o sal. E aí eu vou levar para dar uma selada na costela. E hoje aqui nessa meu ensopado eu vou usar cominho. Tem um pouquinho, tá acabando meu cominho. E vou usar uma pimentinha em pó que eu fazia na indústria lá, quando era outra marca. Que é um produto legitimamente brasileiro e sensacional. Olha só o processo das reações de Maillard acontecendo, o douramento, ativando os sabores que a gente falou ontem, tá? Aqui eu vou jogar para a panela de pressão e vou selar mais. Ó, achei um paiozinho também, então vou botar um paiozinho depois, tá? Mas o paio eu vou dar uma fritada antes de botar na pressão também, tá bom? E o importante, pessoal, como é questão de saber o tempo de cada ingrediente. Como eu sei que a carne demora muito, né? Vai demorar 1 hora, então eu vou colocar primeiro a carne na pressão e depois eu vou fazer o mise en place dos legumes, cortar, limpar, descascar, tá bom? Mas primeiro eu faço o que demora mais e que não precisa ficar cuidando, tá bom? Depois eu vou fazer outras coisas mais detalhadas. Pessoal, muita gente me pergunta sobre a questão de tirar a pele da calabresa ou do paio. O que eu recomendo? Se for comprado dessa industrializada, é bom tirar, porque essas peles são feitas de uma resina plástica, né? Dá para comer? Dá, você vai excretar nas fezes, mas é bom tirar. Se for artesanal, feito de tripa, né? Pode comer também tranquilo, não tem problema nenhum. Ok? Então eu descasco. Ó, vou colocar, dei uma fritada na calabresa, ó. Aqui coloquei cebola, um raminho de alecrim, umas folhinhas de louro. Vou colocar a calabresa, né? Vou colocar um pouquinho de cachaça que eu tenho. Pode ser cachaça de alambique, essa aqui é de Guavira, que dá uma maciada, dá um sabor incrível, não muito para não amargar. E água, pessoal, não muita água, tá? Vou colocar aqui a água, ó, até o meio ali da panela, tá bom? Porque ela já solta bastante água. E teve uma pergunta na live de ontem, minha costela tá ficando sem gosto. Muito provavelmente você põe muita água. Tem que pensar que a carne já tem água, não precisa de tanto, tá bom? Ó, depois que a costelinha for para pressão, eu agilizei meu mise en place. Para quem não sabe, mise en place é você fazer um pré-preparo dos ingredientes antes de ir para a panela, tá? Então aqui, ó, batata botei na água junto com a cenoura porque elas têm um cozimento num tempo igual. Depois eu vou colocar abóbora e tudo, todo mundo eu cortei em pedaços grandes. Por quê? Porque eu quero que eles cozinhem junto com a costela, eles vão liberar sabor e amido, mas não vão desmanchar muito. Se eu botar um pedaço muito pequeno, eles somem no caldo, tá? Alho, cebola e o açafrão, a cúrcuma que a gente chama. E aí, olha só, eu vou aproveitar esse fundinho da panela, não joguem fora o fundinho, eu vou refogar esses legumes aqui e vou botar água, depois vem a costela para cozinhar junto. Olha só, pessoal. Então eu coloquei os temperinhos para refogar, primeiro a cebola, depois o alho.
Eu vejo muita gente fritando o alho antes da cebola, aí queima o alho e a cebola não refoga. A cebola tem mais água que o alho. E aí eu coloquei a batata doce e a cenoura para refogar junto. Por quê? Porque eu vou envolver ela nesses temperos e vou ativar mais sabores, né? Lembrando que a batata doce e a cenoura tem muito açúcar, e o açúcar, quando esquenta ele dá um sabor característico muito interessante, tá? Por que eu não coloco abóbora? Porque a abóbora, ela cozinha mais rápido que a batata doce e a cenoura. Então eu vou colocar a costela aqui com o caldo, deixar cozinhar um pouco essa batata para depois entrar com a abóbora. Senão eu vou desmanchar a abóbora e a batata não vai cozinhar, beleza? Vamos dar uma olhadinha na costela. Aqui que veio. Oxi. Ó. Massinha soltando do osso. Agora a gente vai jogar ela lá para aquela bichona lá, ó. Olha que bonito. Agora vai entrar o cominho. Cominho, tem muita gente que tem preconceito, pessoal, porque tem algumas culturas aqui, principalmente no Nordeste, o pessoal exagera no cominho. Então assim, acho que como todo tempero, ele usado na quantidade certa, ele pode ficar interessante, ok? Então agora que eu vou deixar cozinhar, na hora que começar a amolecer a batata, eu ponho esse bichinho aqui. Quiser, na verdade, deixar ela meio al dente ainda, tá bom? Para dar o tempo certo. Estão vendo que tem muita gordura? Então o que eu vou fazer? Ó, vou tirar a gordura para dar uma diminuída na graxa. Porque como a gordura sobe, galera, é fácil de eu separar ela do caldo, né? Se eu deixar esfriar, melhor ainda. Que é que nem faz com feijão, né? Mas como não dá tempo, vamos tirar agora. Quando você faz um molho na culinária francesa, a gente chama de clarificação. Olha só, a batata já amoleceu um pouco, aí eu vou colocando a abóbora. Aí você pensa, tem gente que vai perguntar, mas por que você não colocou junto? Por isso que eu falo da ideia de você entender os processos, a química. A batata, ela tem um tempo de cozimento maior do que a abóbora. Se eu coloco junto, a abóbora desmancha, a batata ainda fica dura. Então eu tenho que entender isso, que cada ingrediente tem um tempo. A feijoada, por exemplo, se você não... Uma pessoa que sabe fazer uma boa feijoada é aquela pessoa que sabe controlar o tempo de cozimento de cada ingrediente. Porque se ele bota a costelinha junto, por exemplo, das outras carnes mais duras, a costelinha desmancha e só fica o osso no feijão. Vocês provavelmente já devem ter comido um feijão, uma feijoada onde a costelinha sumiu, né? Então isso é falta de experiência de quem fez. Olha que coisa linda, o caldinho já está começando a engrossar. Por que ele engrossa? Porque nós temos aqui vários vegetais riquíssimos em amido, a batata, a cenoura, a abóbora, que vai liberando esse amido, e fora o colágeno presente aqui da costela, que vai causando aquele processo de gelatinização, como a gente falou, que também engrossa esse caldo. Então isso aqui é uma comida riquíssima.